Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam felizes e espero que estejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E para você que talvez tenha respondido essa pergunta de maneira diferente, eu declaro e profetizo que você muito em breve responderá essa pergunta sim, dizendo que também está bem, feliz e abençoado, porque Jesus é aquele que transforma os nossos problemas, as nossas situações difíceis em fonte de pura alegria. Sim, olha só que afirmação mais ousada eu fiz. A própria situação, a própria circunstância é para nós fonte de alegria, porque nos momentos mais difíceis nós vemos a mão do Senhor nos sustentando, nós vemos que Ele está conosco, nós vemos Ele transformando o nosso caráter. É por isso que Paulo dizia: por isso eu me alegro nas tribulações. É uma afirmação ousada, mas Deus tem sim isso para nós, porque nós podemos ser contentes em toda e qualquer situação. Lógico que na abundância, nas circunstâncias felizes também, mas mesmo quando nós passarmos pelos problemas, o Senhor é fonte de eterna alegria, constante alegria para nós. E eu declaro isso sobre a sua vida, para que você possa responder a minha pergunta semana que vem, dizendo que está sim muito bem em nome do Senhor Jesus. Queridos, essa semana nós temos então mais um devocional Iluminando o Caminho. Então quero te pedir para já preparar a sua Bíblia, deixar ela aí a postos com sua caneta para marcar, para grifar. E antes que eu anuncie sobre o que nós vamos falar, eu quero pedir a você que está me assistindo, que talvez ainda não seja inscrito neste canal, que não perca tempo e clique aí no botão de inscrever-se e também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo que a gente lança aqui no canal. Além disso, eu quero contar, como sempre, com a interação, com a participação de vocês, com as vossas curtidas, não é? Para que esse canal tenha engajamento, chegue cada vez mais longe. E além disso também, eu quero contar com seus comentários. Você pode deixar a sua participação, a sua opinião, um pedido de oração, porque nós temos aqui uma rede de intercessão uns pelos outros. E além disso, com seu compartilhamento com alguém que Deus colocar no seu coração, na sua mente, para que você possa compartilhar a mensagem que a gente veicula aqui. Combinado? Posso contar com vocês? Essa pergunta é retórica, né? Porque eu sei que eu posso assim contar e sou muito grata por isso. Queridos, localizem aí nas suas Bíblias o livro de Oséias, capítulo 2. Isso mesmo, Oséias. Geralmente, a gente fala sempre em passagens tão conhecidas, né? Mesmo na igreja, a gente fica nos lugares comuns, mas é importante a gente observar a Bíblia como um todo, porque ela é extremamente rica e esses livros dos profetas menores também têm uma riqueza fantástica. E hoje eu quero trazer para nós uma palavra sobre o processo do deserto. Então localize aí Oséias capítulo 2, nós vamos ler juntos do versículo 14 ao versículo 23. Pausa o nosso vídeo, localiza e vamos ler juntos. Eu já farei a leitura então, que é um pouquinho extensa, dos versículos 14 a 23 do capítulo 2 do livro de Oséias. Vamos lá? Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Ai, que passagem linda! Eu chego a me emocionar, porque é uma palavra que Deus dá a Israel. Todos nós conhecemos a história de Oséias, um profeta que se casou com uma prostituta, e Deus fez ele viver na pele aquilo que ele passava com a nação de Israel, que se prostituía com outros deuses e abandonava o seu marido, seu verdadeiro Senhor. E depois de todas as palavras de Osés, de todo esse processo que o Senhor
Aliás, não depois de tudo, nós estamos aqui no capítulo 2, logo no começo do livro, mas depois dessa ordem dada a Oséias cumpriu essa ordem. O Senhor profere essa palavra a respeito de Israel, e eu estava meditando nessa palavra. Se você que leu comigo parar para pensar nas simples palavras, assim, na literalidade mesmo do que o Senhor fala, nas figuras que ele constrói, nas metáforas que ele coloca aqui para dizer o que ele fará em favor do seu povo amado, a gente já se emociona e já consegue ver que preciosidade são as promessas do Senhor sobre nós. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero falar com vocês no Devocional Iluminando o Caminho dessa semana é sobre o processo do deserto. A gente vê que o versículo 14, que foi o primeiro versículo que nós lemos juntos, fala que o Senhor irá atraí-la. Isso ele está falando para a nação de Israel, mas vamos aplicar aqui para nós. Ele vai atrair-nos para ele e depois levar para o deserto e falar-lhe com carinho. Levar-nos para o deserto e falar-nos com carinho. Imagine se você aí no seu dia a dia, às vezes até passando pelo processo do deserto e sem compreender o propósito do porquê você está passando por esse deserto. Mas veja bem o que esse processo do deserto representa aqui. Primeiro, o Senhor atrai-nos para si e depois nos leva para o deserto, porque lá nesse deserto Ele pode falar-nos com carinho. E a verdade é que muitas vezes a gente não para escutar o Senhor falar-nos com carinho, com ternura, com seu imenso amor por nós, enquanto nós não passamos pelo deserto. Nós temos nos entregado a uma vida cada vez mais corrida, e mesmo na área espiritual a gente mal ora, a gente mal lê um versículo rapidamente e já quer fazer outras atividades e mal se assenta ou fica em silêncio para escutar aquilo que o Senhor nos fala. E muitas vezes nos atrair e nos levar para o deserto é uma forma de a gente se aquietar e finalmente escutar o Senhor nos falando com amor. E aqui ele diz, eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. E aí ele faz todas essas promessas lindas que nós acabamos de ler e termina no 23 dizendo que a plantará para ele mesmo na terra, tratará com amor aquela que ele chamou não amada e dirá àquele chamado não meu povo, você é o meu povo. Veja que esses nomes aqui são os nomes dados aos filhos de Oséias com a prostituta que ele desposou por ordem do Senhor. E aí Deus faz promessas a respeito desses nomes, não é? Os nomes dados aos filhos eram não amada, não meu povo. E o Senhor fala, não será mais não amada, não será mais não meu povo. Depois de todas as promessas que ele faz após levar a nação para o deserto, atrair-lhe, falar-lhe com amor, ele diz, essa sorte será mudada. Aquela que eu chamei não amada, será amada, eu tratarei com amor. E aquele que eu chamei não meu povo, eu direi, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Perfeito isso. Mas o que eu quero frisar com vocês, o que Deus ministrou ao meu coração através dessa passagem, bem ali guardadinha no livro de Oséias, que muitas vezes a gente passa assim desatento e não lê com mais afinco, é que é interessante notar como o deserto é um processo de Deus sobre nós. A verdade é que nós preferimos não passar pelo deserto apenas, pelas situações boas, apenas pela bonança e não pelas tempestades, mas tudo nas nossas vidas, como diz o versículo 28 de Romanos, coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo nas nossas vidas cooperam para o bem dele sobre nós e para o plano que ele tem para nós. E é interessante notar como o deserto é sim um processo de Deus, da parte do Senhor sobre nós. Porque ele diz nessa passagem que é ele quem atrairá e levará para o deserto para falar com carinho, para falar com amor. É uma fase da vida, e é só uma fase, porque todo deserto também tem fim. Mas é uma fase que a gente realmente para e consegue escutar. Para ouvir o que o Senhor há de nos falar. E ali, quando a gente aguça os nossos ouvidos, nesse processo em que a gente se entrega também e passa a depender tanto de Deus, diferentemente de outras circunstâncias normais, em tempos normais, muito dificilmente a gente tem uma rendição tão grande quanto quando a gente está passando pelo deserto. Mas ali a gente se entrega, a gente se rende, a gente passa a depender de Deus de fato, e aí se deixa quietar para escutar. E aí o Senhor nos atrai e nos leva para lá justamente para que possa falar conosco, apesar de não ser a única situação em que Ele possa falar conosco. Mas é quando muitas vezes, muitos de nós para prestar atenção. E ali Ele fala a nós com amor. Esse é um processo de Deus sobre nós.
O fim desse processo, em uma circunstância que é difícil, ainda é um deserto, é um lugar em que não há nada por todos os lados, é um lugar seco, é um lugar que dá sede, é um lugar que é quente demais durante o dia e frio demais durante a noite, ou seja, todas as circunstâncias ruins que operam ali naquele lugar, é uma circunstância difícil, mas o fim desse processo no deserto, como nós estamos acompanhados daquele que nos levou e nos atraiu até ali para falar com amor, é uma intimidade muito maior com o nosso Deus. E eu acho que esse resultado, essa consequência faz tudo valer a pena. Nada pode valer mais a pena do que obter mais intimidade com Deus, ainda que seja depois de passar pelo deserto. E como que você sabe, Rebeca, que o resultado é intimidade maior? Você parou para ouvir o Senhor falar com amor a você. Você passou a depender mais do Senhor ali naquele processo de deserto, porque você entendeu que precisa, que depende dele. E entendeu mesmo. Não é que você passou a depender do Senhor porque quer você reconheça ou não, você depende do Senhor sempre. Eu e você somos dependentes. Independente de a nossa aprovação para isso ou não, independente do nosso reconhecimento para isso ou não, eu e você somos dependentes. Mesmo quando a gente não reconhece, a gente só fez tudo que fizemos porque o Senhor nos permitiu fazer. Então, aquele é o momento que você reconheceu que era dependente e se entregou, não resistiu a isso e deixou o Senhor te falar com amor, porque foi para isso que Ele te atraiu e te permitiu passar por esse deserto. E isso resulta em maior intimidade. E a prova é todos os versículos que nós lemos posteriormente ao 14, o Senhor vai falando, ela me chamará meu marido e não mais apenas Senhor. Que coisa linda! Não será apenas um estranho, não será apenas um Senhor distante para mim, mas será o meu marido. Ele trará uma nova identidade para os seus filhos. Aquele que foi chamado não amado, agora seria tratado com amor. E o que era chamado não o meu povo, ouvirá você é o meu povo. E ele dirá você é o meu Deus. Que coisa fantástica e maravilhosa. O resultado, o fim desse processo é mais intimidade com Deus. Uma intimidade que te permite passar de uma relação senhor e servo para uma relação marido e esposa. Uma relação de um filho que falava, não sou o povo do Senhor, era chamado não o povo do Senhor, o Senhor diz, não, você é sim o meu povo, você responde, e tu és o meu Deus. Te permite passar de não amada para tratada com amor. Isso é mais intimidade e é isso que faz valer a pena o processo do deserto, porque o processo do deserto ele vem da parte de Deus para mim e para você, para que nós possamos parar para escutar a voz do Senhor nos falando com amor e gerando, através desse tempo, mais intimidade conosco. Eu sei que muitas vezes a gente questiona esse processo de deserto, porque a gente queria aprender tudo só no tempo bom, só na bonança, sem precisar dessas duras lições. Mas assim é a nossa natureza é difícil. Só que apesar de para nós a nossa resposta, a nossa personalidade, as nossas ações mudarem conforme as circunstâncias, quando tudo está bem, ótimo, quando tudo está mal, aí eu já começo a reclamar, nós temos aqui o processo envolvendo um relacionamento de uma pessoa que é volúvel, que muda conforme as circunstâncias, com alguém que é imutável. Deus não muda, Ele é o mesmo hoje, foi o mesmo ontem e será para sempre. Esse é o nosso Deus. O mesmo de ontem, hoje será para sempre. Ele não muda, nele não há sombra nem variação de mudança e Ele é capaz de fazer todas as coisas e isso não muda a depender da circunstância ou do seu deserto. Então, esse deserto vai passar, porque esse deserto, seja ele qual for, ele ainda está sob o controle do Senhor. E o Senhor, hora nenhuma, perde o controle sobre ele. A hora que for o fim do processo de deserto, a hora que for cumprido o propósito do Senhor com esse tempo, esse deserto vai ter fim, a circunstância vai mudar e o Senhor vai cuidar de tudo que tem que cuidar e que só Ele pode, nós não temos controle sobre essas coisas. Mas é isso que nos dá o descanso, que nós possamos saber quando estivermos passando pelo deserto que para o Senhor nada mudou. Eu posso até mudar com as circunstâncias de uma pessoa feliz para uma pessoa que murmura, que reclama, que não entende porque tem que passar por situações difíceis, mas o Senhor não. Ele sabe que Ele tem poder sobre todas as coisas sempre. Ele continua sendo esse Deus. Então Ele nos leva para o deserto sem medo,
porque sabe que nós podemos confiar nele, porque ele tem poder sobre esse deserto. Mas é ali que ele nos faz aquietar para escutar ele falando com amor e é para através desse processo ele gerar mais intimidade no nosso relacionamento com ele. Então vale a pena. Por quê? Porque esse deserto não é algo incontrolável que não vai passar e que eu não vou dar conta. Por quê? Porque eu tenho comigo nesse deserto a pessoa que pode cuidar dessa situação e mudar tudo. E além disso, ele mesmo me atrai para esse lugar para que eu possa ouvi-lo com mais calma, com mais tranquilidade, falar de amor a mim e gerando mais intimidade no meu relacionamento com ele. O processo do deserto é um processo de Deus para nós. Então que nós sejamos gratos, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, pois ele estará conosco. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra e espero também que o Espírito Santo venha completar o sentido dessa palavra no seu coração para que você entenda o que Deus tem nos ministrado através dessa passagem tão linda que se encontra lá no livro de Oséias. Vale a pena marcar, grifar, ler, reler, meditar e pedir ao Senhor que venha falar ao seu coração também através dessa passagem tão linda ali do livro de Oséias. Eu agradeço a vocês por terem me assistido em mais uma semana. É muito bom tê-los aqui acompanhando cada vídeo, cada quadro que a gente lança e principalmente saber receber uma mensagem ou outra sabendo que vocês estão acompanhando, que estão recebendo a palavra, que estão ouvindo, que estão gostando. Isso para mim é uma honra. Nós somos uma família, eu quero crescer junto com vocês. Então, semana que vem já sabem, eu conto com a presença de cada um de vocês, porque se assim Deus nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. Um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço para cada um, bom fim de semana, restante de semana debaixo dessa palavra. Até a semana que vem e tchau, tchau.